Graça e paz do Senhor Jesus, amada igreja, bem-vindos. Hoje nós estaremos ministrando a quarta lição do discipulado, é a segunda ministração, e o texto se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5, versos 31 a 47. E o assunto é a Bíblia como testemunha de Jesus. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, mais uma vez, entrego, Senhor, a ti este discipulado, pedindo graça da tua parte e também, Senhor Deus, que os teus servos possam receber esta palavra com alegria, os seus corações estejam preparados e pelo Santo Espírito de Deus, e assim eles possam compreender com clareza o assunto desta lição, e assim, ó Senhor Deus, sejam abençoados. Em nome do Senhor Jesus, eu exijo que todo espaço físico, geográfico e espiritual, em que todos estes servos teus, Senhor, estão, sejam, ó Deus, livres de toda ação maligna, em nome de Jesus, expulsamos todo espírito imundo, em nome de Jesus. Que o sangue do Senhor Jesus seja a proteção de todos nós e de nossas famílias, nossa amada igreja, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vou fazer a leitura do texto. Como eu já disse, João, capítulo 5, a partir do verso 31, diz: se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso, para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, ou que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis na minha palavra? Ok, então aqui na verdade o assunto é que Jesus é o Filho de Deus. Então ele está falando com os judeus, se declarando Filho de Deus. E por esta razão eles queriam matar Jesus. Então, para que nós possamos compreender e ter o fundamento, nós vamos para João 5:16 a 18, que nos dá estas informações que eu acabei de dizer. E diz: por essa causa, os judeus perseguiram Jesus
e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, a razão da discussão, a razão de que Jesus estava ministrando neles, era porque eles não criam em Jesus como Filho de Deus. E Jesus, né, ele fazia milagres, e os milagres que ele fazia de sábado e em outros dias também, pois para fazer o bem ao próximo está totalmente de acordo com a criação do sábado. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ok. Então, o problema era aceitar Jesus como Filho de Deus. Eles não aceitavam. E queriam, de toda forma, matar Jesus, porque além dele quebrar, dele entender deles, ele quebrar o sábado, também se dizia Filho de Deus. Ok, então no verso 31 ele diz: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Então, por que é que ele diz, no meu entender, que o testemunho não seria verdadeiro? Porque no Antigo Testamento era necessário duas testemunhas ou mais para confirmar que aquilo que estava sendo dito era verdadeiro. Então, isso nós podemos ver em Deuteronômio, capítulo 19, 15. Então, Deuteronômio 19, 15. Diz o seguinte: uma só testemunha contra ninguém se levantará, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado, que pecasse, pela boca de duas ou três testemunhas se estabelecerá o negócio. Então, para que você entenda, Jesus estava falando com os judeus, não existia o Novo Testamento, apenas o Antigo. Então, Jesus, ele sempre cumpriu a palavra, né? E ele estava mostrando, dentro da palavra, né? Cumprindo a palavra, ele disse: se eu falasse de mim mesmo sozinho, não seria verdadeiro. Se eu desse, né? Se eu falasse, eu sou filho de Deus, sozinho, não seria verdadeiro. Mesmo que ele dissesse que era verdadeiro. Mas, por causa da lei, ele falou isso. Verso 32 diz: há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Então, o testemunho de que Jesus era o Filho de Deus, né? O próprio Deus testemunhou. Deus testemunhou no batismo de Jesus, isso está em Mateus 3,17. Vamos até lá. Mateus 3,17. Diz: e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Isto falando em termos de Novo Testamento, né? Mas também o Antigo Testamento prega a Jesus como Filho de Deus. Então, de qualquer forma, né, o testemunho de Deus está na palavra. Então, eles tinham conhecimento porque João pregou isso. João é evangelista, né? Então, ele diz, volto a dizer, capítulo 5, 32, há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Então, quem é esse outro? O Pai, Deus o Pai.
Verso 33 diz: vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Ou seja, João, ele testificou a respeito de Jesus, ele testificou a respeito do Evangelho, de quem era Jesus. Ele veio abrindo o caminho para que Jesus entrasse, né? Preparou o caminho. Então, estes judeus enviaram mensageiros a João para querer saber dele, né, quem era Jesus. E João disse que ele não era o Cristo, mas que o Cristo, né, ele estava no meio deles. Ele disse: eu não sou o Cristo, eu não sou, mas ele está no meio de vós. Então eles sabiam disso. Então é o que Jesus está dizendo: vós mandaste a João e ele deu testemunho da verdade, né, de como as coisas de fato são. A verdade é que Jesus era filho de Deus. No verso 35 ele diz: ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Então, do que ele está falando? Ele está falando que o evangelho, a pregação de João era a luz. Sempre o esclarecimento, né, espiritual é luz. Então, João foi usado por Deus como luz, como aquele que ensinou, começou a ensinar, trazendo compreensão de que Jesus era o Verbo, como está no capítulo 1, verso 1, e que ele era o Filho de Deus. Então, por que é que Jesus estava dizendo isso? Porque eles, os judeus, iam até João e ouviam as suas pregações. João era profeta e ele batizava a muitos no Rio Jordão. E também nós temos até uma passagem que diz que aqueles judeus que faziam o que não devia, ele disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então, João, ele certamente pregou, falou sobre Jesus e etc. Então, Jesus disse, verso 35, ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Então, por um pouco de tempo, que João, ele pregou a respeito de Jesus, bem pouco tempo, né? Depois ele foi preso, decapitado. Verso 36 diz: mas eu tenho maior testemunho do que de João. Ou seja, não era João que, vamos dizer assim, dava veracidade ou outorgava, né, o direito de Jesus Cristo ser o Filho de Deus. Mas aquilo que os judeus poderiam ver que ele era o Filho de Deus eram as obras. Eu vou ler o verso. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. Ou seja, até aquele tempo, ninguém fez os milagres que Jesus fez, ninguém multiplicou pães e peixes como Jesus fez, ninguém curou enfermos como Jesus curou, ninguém curou leprosos como Jesus curou, ninguém expulsou demônios como Jesus expulsou. Então, as obras, aquilo que, por exemplo, o mar, quando ele se agitou, e Jesus ordenou ao mar que se acalmasse, e ele se acalmou, estas obras já testificavam por si só de que ele era o Filho de Deus, de que ele era enviado do Pai. Mas não só estas. Também Jesus, nas suas pregações, ele falou a respeito de quem era o Pai, como o Pai agia.
Então, ninguém tinha a condição de falar de Deus o Pai como alguém que esteve com o Pai. E esse era Jesus. Então, Jesus falou a respeito do Pai, como ninguém tinha falado até então, com a autoridade com que Jesus falou. Então, as obras mostravam, eram um testemunho muito mais efetivo, real, para os judeus, do que João dizer, ele é o Filho de Deus. As obras tinham um poder maior de convencimento. Mas, mesmo assim, eles não aceitaram. Ok. Verso 37 diz: E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Então, apesar de todas as evidências que Jesus praticou, eles mesmo assim não aceitaram. E também não... 37, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Mas eles nunca tinham ouvido a voz, nem vistos o seu parecer. Ninguém viu a Deus, nem como é que vão saber o seu parecer se não tinham visto. Mas Jesus tinha, então era isso que eu estava dizendo. Ninguém teve, vamos dizer assim, a condição que Jesus tinha de falar do Pai, porque o Pai era conhecido, né? Jesus o conhecia pessoalmente e, na verdade, trabalhava em conjunto com o Pai o tempo todo, ele não fazia nada sozinho. Ele trabalhava em comunhão com o Pai. Mas eles não sabiam o parecer de Deus, nem nunca o tinham visto, como ninguém o viu, né? A única história que eles conheciam, ela aconteceu quando Deus falou num monte e tremeu o monte e eles ficaram morrendo de medo. Inclusive o próprio Moisés tremia, né? Verso 38 diz: E a sua palavra não permanece em vós, porque aquele que ele enviou não credes vós. Então a palavra, vocês sabem muito bem que ela é de Deus. E que a palavra é Jesus. E que Jesus recebeu do Pai o que deveria dizer. Então, o próprio Jesus diz: a palavra não permanece em vós. Por que que não permanece em vós? Porque em Jesus eles não criam. Então, a palavra permanece quando a gente crê em Jesus. Abra aí, Evangelho de João 15, 7, um pouco mais para frente. Jesus, depois, ele complementa isso. João 15, 7. Ele diz, vocês ainda estão virando as páginas. Então, ele diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, né? Então, precisava o quê? Que a palavra de Deus fosse acreditada, né? Aquela palavra que Jesus pregava fosse acreditada, e recebessem essa palavra. Mas eles não receberam. Então, Jesus, ele diz a palavra e a sua palavra, que é a de Deus, né? Ele está se referindo à palavra de quem? De Deus. Antes ele está falando, olha, veja aí, vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós. A sua palavra de quem? De Deus. Foi de Deus que eles não conheciam nem o seu parecer, nem nunca o tinham visto. Mas Jesus tinha.
Então, esta palavra não permaneceu nos corações dos judeus. É aqui que a coisa enrolou, né? Então, ele disse no verso 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, este examinar das Escrituras que os judeus faziam não é muito como a gente faz, não. Eles iam a fundo. Eles examinavam como aquele que procura o ouro, escapou o nome agora, mas aquele que procura ouro, procura riquezas ou diamantes, ele escava fundo, eles se dedicavam mesmo a conhecer as Escrituras, porque eles entendiam que se fizessem isso, tinham a vida eterna. Mas havia uma interpretação errada. Não era por buscar as Escrituras que eles recebiam e alcançavam a vida eterna. Na verdade, era que as Escrituras já falavam de Jesus. Então, a vida eterna, ela está ou com Deus ou com Jesus. Ele tem a vida, ele permanece a vida em Deus e em Jesus. Então, era através da palavra que falava a respeito de Jesus que eles poderiam morrer. Nós estamos falando agora do Velho Testamento. Poderiam morrer crendo na fé em Jesus. E isto, quando Jesus então veio, eles seriam salvos pelo sacrifício de Jesus, como todos. Ninguém é salvo sem Jesus. Então, na verdade, as Escrituras poderiam sim levá-los à salvação, mas desde que eles recebessem essa palavra que era que anunciava Jesus como Salvador. Então, nós podemos ver onde está isso. Vamos dizer assim, falar as Escrituras, falar sobre Jesus, o Velho Testamento, tem uma enormidade de lugares. Então, você está... Gênesis 3,15, por exemplo, que foi a primeira vez que falou, quando o homem pecou, e ficou estabelecido ali de que Jesus seria o Salvador deles, né? De todos nós. Nós temos números, nós temos... que eu separei aqui, vamos dizer assim, o que mais e dá uma palavra que nos traz essa clareza, pode ser Deuteronômio 18. Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, versos 15 a 18. Nós vamos usar esse texto outra vez, mas agora vamos ver 18, 15 a 18. Então ele diz assim, creio que vocês já acharam. O Senhor, teu Deus, te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Então, como eu, quem? Como Moisés. Conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus, em Horebe, lá no monte, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então, isso é o povo dizendo. Então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram. Eis que eu, esse é o verso mais importante, o 18. Então Deus está falando, eis que lhes suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, como Moisés.
e porei as minhas palavras na sua boca. É o que nós estávamos dizendo, que Deus colocou, deu a sua palavra para que Jesus transmitisse a nós. Então, está aqui. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, o que Deus ordenasse foi o que Jesus fez. Verso 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requerirei dele. Então, nós vamos entender esse verso 19 mais tarde. Então, o fato é que um dos textos que fala a respeito de Jesus é Deuteronômio, também tem Números, também tem Gênesis. Por quê? Porque são os livros que Moisés escreveu. Moisés escreveu os 5 livros que chamados de Pentateuco. Ok. Então, verso 38, já fomos, verso 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam, que de mim testificam. Então, veja que não era o caso de João testificar de Jesus. Ele testificou, mas as Escrituras têm muito mais autoridade para dar testemunho de que Jesus era o Filho de Deus do que o próprio João. Então, nós já temos aqui 2 situações. Uma, as obras que Jesus realizava, e temos a questão da própria Escritura falar a respeito dele. E também temos algo muito interessante aqui, que é Jesus validando ou dando importância ao Antigo Testamento como palavra de Deus. Então, quem despreza o Antigo Testamento não está tendo uma boa atitude. Então, aqui Jesus, ele mesmo, valida e dá importância devida ao Antigo Testamento. Então, eles examinavam as Escrituras, eu vou ler o verso 39 novamente, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, agora você já sabe, pelo menos um endereço, aonde as Escrituras testificam de Jesus. E nós temos isso, Gênesis 3,15, Números 24:17, Daniel 9, 26, 27, Isaías 53, 1 a 12, e vai por aí afora. Tem muitas Escrituras que dão testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. Agora, interessante é que, com todos esses textos, eles não chegavam à luz de crer em Jesus. Era algo tremendo que é quase inexplicável. Nós sabemos que em Isaías houve uma palavra de botar o véu, para que eles não vissem nem ouvissem, no sentido de ouvir, mas não entender, e de ver e não compreender. Ok. Verso 40, e não quereis vir a mim para terdes vida. Quer dizer, eles queriam ir nas Escrituras, que achavam que nelas eles conseguiam a vida eterna. As Escrituras falavam de Jesus, mas eles não queriam Jesus. E era Jesus que era a única pessoa na terra que lhes poderia dar a vida eterna. E Jesus disse, e não quereis vir a mim para ter vida. Eles não queriam. Na verdade,
A intenção deles era bem outra, era matá-lo. Verso 41, eu não recebo glória de homens. Né? Ou seja, eu não digo essas coisas no desejo de receber aplausos. Eu não recebo glória de homens. Ou seja, Jesus tinha total condição, né, entendimento de que ele era o Filho de Deus. Ele não precisava dos homens para nem atestar isso, nem receber qualquer aplauso, né, para que tocasse o seu coração. Mas ele diz no verso 42, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Né? Ou seja, eles amavam a religião. Eles amavam aparecer como religiosos. Eles tinham todo um orgulho, porque era o povo de Deus. Mas, de Deus, eles não tinham nada. Porque eles não recebiam a palavra de Deus, não andavam como Deus ordenava. Eles usavam a religião como meio de se exaltar. Então, mas bem... Oi, filho. A pastora Frank deixou lá. Pronto. E estão querendo falar junto com o pai, é isso. Então, mais bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Verso 43. Bem, o amor de Deus significava, eles não tinham o amor a Deus, eles não tinham Deus efetivamente como direção na vida deles. Eles tinham uma religião, e essa religião dava cargos, dava, vamos dizer assim, a vida deles girava muito em torno disso. Então, tinham aqueles que tinham as posições de destaque, sentavam nos bancos da frente, aquelas coisas, né, coisas de homem, mas seguir a Deus mesmo, não. Hoje também tem assim, meus amados. As pessoas se preocupam mais com a sua imagem do que com Deus, do que obedecer a Deus. Eles guardam, se protegem, né, de ficar bonitos perante os outros, mas não tem o devido temor de Deus. Isso é terrível. Eles tinham essa situação. Verso 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Ou seja, quem enviou Jesus foi Deus. Deus deu a Jesus a autoridade do seu nome, veio, né? O que Jesus fazia era em comum acordo com Deus. Jesus não fez nada por si próprio, ou seja, ele não se orgulhou de realizar qualquer coisa sem que tudo estivesse acertado com Deus. Ele não fez nada por si próprio. Ele era Deus, mas ele sempre andou em unidade com o Pai. E ele diz assim, olha, Deus me mandou, eu vim no nome dele, eu estou aqui a serviço dele. Mas, né, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Ou seja, se vier um ser humano, né, se dizendo que é de Deus, que é Cristo, desculpe, eles vão aceitar. Tem uma pessoa importante, ele tem o nome de
anotei aqui o nome dele. Bengel, ou Bengel. Ele diz que desde a vinda de Cristo até o século XIX, até o final, ou seja, até 1900, até o ano de 1900, vieram 64 se declarando cristos e enganaram os judeus. 64. Então, o que Jesus disse aqui, verso 43, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, aí os aceitareis. Isso aconteceu 64 vezes, desde Jesus até o ano de 1900. Vocês têm, olha só, a Jesus não receberam, mas receberam como sendo Jesus 64 homens nesses 1900 anos. Verso 44. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que só vem de Deus? Então, as pessoas estão buscando, elas buscavam o quê? Serem aceitos uns pelos outros, buscar ter os seus benefícios, né? O seu destaque, mas não buscavam a honra de Deus, ou seja, nós devemos procurar ser aprovados por Deus, e não só apenas aprovados, mas honrar a Deus. Então, a busca na nossa vida espiritual, na nossa vida com Jesus, só isso, na vida com Jesus, deve ser não procurar ser aprovados por um pastor, por um, sei lá, um irmão, um diácono, sei lá. Nós devemos viver uma vida que Deus aprova. Então, a vida que Deus aprova é uma vida que vai trazer honra a Deus. Será uma vida de alguém que, em todo o tempo, procura, né, exaltar e glorificar o Senhor, né, agradar o Senhor. Então, não era o que acontecia lá, era o que acontece num monte de lugares. As pessoas querem a aprovação de homens. Sabe, irmãos, é uma tristeza, porque o que é o homem? O que é que nós podemos fazer uns pelos outros, se Deus não estiver conosco? Qual é o homem que é perfeito como Jesus? Qual é o homem que não tem pecado? Então, alguém que se procura honra, né, procura receber honra dos homens, ele está assim bem enganado. E quem é o homem? O homem não é nada. Então, queridos, é o que Jesus diz aqui. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem de Deus? Verso 45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Então, quem tinha honra, quem era praticamente venerado, era Moisés. Pelos judeus, naturalmente, né? Eles tinham um respeito pelo profeta, pelo Moisés, tremendo, porque foi ele, né, guiado por Deus, que trouxe o povo do Egito. E quando a palavra de Deus diz aqui que é Moisés que os acusa, esta acusação ela tem que estar nos 5 primeiros livros da Bíblia. E essa acusação está em Deuteronômio, no capítulo 18, versos
19. Então, olha só. Deuteronômio, aquele último verso que nós lemos. Vamos lá de novo. Jesus não veio para acusar ninguém, irmãos. Jesus veio para salvar. Então, ele diz aqui que era Moisés, era o livro de Moisés, eram os escritos de Moisés que os acusariam. E aonde está isso? Então, veja o capítulo 18 de Deuteronômio 18, verso. Vamos ler o 18 e o 19. Então, 18 diz: Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, ou seja, como Moisés. Está falando de Jesus. E porei as minhas palavras na sua boca, em Jesus, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, Jesus fez isso. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei daquele que não ouvir as minhas palavras. Então, quem é que está condenando os judeus que não creram em Jesus? Essa palavra escrita por Moisés. É Moisés quem acusa. Moisés disse, olha, vai ter um profeta. Quem era esse profeta? Jesus. E Deus disse para Moisés, eu vou levantar um profeta como você, Moisés. E eu vou pôr as minhas palavras, as palavras de Deus, na boca dele. E aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele vai falar, eu vou requerer isso dele. Então, quem vai condenar os judeus, aqueles que não creram em Jesus? Esta palavra de Moisés. E eles liam essa palavra. Eles iam a fundo na palavra, mas não receberam Jesus como Filho de Deus. E aí, é esta palavra que os condena. Eu creio que os irmãos entenderam. E voltando novamente para o Evangelho de João, capítulo 5, verso 45, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Então, onde estava firmada a religião dos judeus? Em Moisés, no Pentateuco. E era próprio Moisés que disse, se vocês não ouvirem Jesus, vocês estão condenados. Verso 46, bem, aqui fica mais uma vez mostrado a importância do Antigo Testamento. Verso 46, porque se vós cresceis em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Então, ele escreveu algumas vezes, né? Algumas que eu posso dizer, Gênesis 3:15, 49, 10 a 12, Números 24, 17, Deuteronômio 18, Daniel 9, não, até Deuteronômio 18, ainda fazem parte do Pentateuco. Então, porque se vós cresceis em Moisés, então, na verdade, qual era o problema? Eles não criam em nada. Eles andavam, era do jeito, da vontade deles, fazendo o que eles achavam que era certo, né? E como até hoje a questão é benefício próprio. Então Jesus disse, se vocês crescem nele, vocês creriam em mim, porque ele falou de mim. Eles tinham tempo de se arrepender. Quanto tempo Jesus pregou? 3 anos. Então eles podiam ouvir isso
né? Reconhecer e crer. Mas não creram. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, as palavras que Jesus estava ministrando eram as palavras de Deus, o Pai. Então, se vocês não creem em Moisés, vocês não têm condição nenhuma de crer no que eu digo, que vem do Pai. Moisés indicou a eles o caminho que eles deveriam seguir, mas eles não seguiram. Ok, então, o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui que Deus testificou a respeito de Jesus no Antigo Testamento. Nós vemos aqui que Deus testificou de Jesus no seu batismo. No Velho Testamento são muitos os textos que falam de Jesus. Então, quem deu testemunho de que Jesus era o Filho de Deus? O próprio Pai. Então, se o Pai testifica a respeito do Filho, né, quem vai se levantar contra? Né? As Escrituras testificam. As Escrituras são o quê? A palavra que Deus já ordenou. A palavra do Antigo Testamento é ordenada por Deus. O Novo, a mesma coisa. Porque Deus disse a Jesus o que ele deveria dizer, e foi o que ele fez. Né? Então, aqui nós temos, então, resumindo, as Escrituras, desde Gênesis até o Apocalipse, falam a respeito de que Jesus é o Filho de Deus. Em Jesus temos a vida eterna. Jesus é o único que pode nos salvar. Amém, igreja? Então, eu só vou fazer questão de ler Gênesis 3,15, só para que você lembre. Eu sei que vocês já sabem, mas vamos ler, né? Sempre é bom. 3,15 diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, esta semente da mulher, Jesus, ferirá a cabeça de Satanás, que Jesus aqui já estava falando a respeito de Jesus, de que Jesus ia fazer essa obra. Então, desde aqui do Gênesis, a palavra fala a respeito de Jesus. Estamos prontos para as perguntas, havendo quem as tenha. Se você tiver alguma pergunta, fique à vontade para fazê-la. Ok, não havendo, então nós vamos orar, encerrando esta ministração, que é a segunda da quarta lição. Glorioso eterno Deus, nós te louvamos pela palavra, pelos irmãos que ouviram. Damos graças a ti, ó Senhor Deus, por cada um. Muito obrigado, Senhor. Agora, Senhor, eles já têm nos seus corações ministrado de que desde o início dos tempos até o tempo que ainda virá no Apocalipse, a tua palavra, nas Escrituras todas, fala a respeito do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Agora eles sabem responder se lhes fizerem perguntas a respeito de Jesus, ou qualquer palavra que disserem que Jesus não é o Filho de Deus. Eles têm como responder agora ao Pai. Eu te dou graças por isto, te dou graças pela luz das Escrituras, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus, a paz do Senhor seja com todos. Até a próxima, se Deus quiser.